Hoje, na nossa aula, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o projeto de câmbio do disco com seguidor oscilante de rolete. Esse é o último tipo de câmbio que a gente vai estar estudando, tá? Essa câmbio, então, também é com rolete oscilante. Muitas coisas do que já foram abordadas nos métodos analíticos anteriores também se aplica aqui, tá? E eu quero fazer uma apresentação para vocês, né, mostrando basicamente aquelas deduções que o e-book, né, que o livro lá do MAB apresenta lá, no livro em inglês apresenta lá sobre isso, tá? Que é um tipo de CAMI. No entanto, essa CAMI não é tão usada na engenharia mecânica quanto a CAMI radial com seguidor linear, né? Mas ela também, em alguns momentos, se aplica e talvez em algum momento vocês vão ter que parar um pouquinho para poder fazer o dimensionamento dela, tá? Então, vale a pena, então, a gente dar pelo menos uma olhada em alguns aspectos dela para ver o que trata tudo isso aí, tá? Então, esse tipo de CAMI... Peraí que travou tudo aqui. Deixa eu ver se fica mais... Então, esse tipo de CAMI, pessoal, é uma CAMI com esse formato aqui, tá? Nós temos, então, na figura ao lado aqui, uma CAMI de disco com seguidor oscilante de rolete. Tá aqui, então, ó, essa é a articulação do seguidor, e aqui, então, está o centro onde gira o rolete, que tem a função, então, esse seguidor tem a função de subir e descer, né, de acordo com esse ângulo aqui, ó, tá? Então, esse tipo de CAMI, em algumas vezes, né, também ele é utilizado, tá? E só para lembrar, nós temos vários ângulos, então, que são apresentados aí. Nós temos o ângulo θ, que representa o ângulo de giro da CAMI, tá? Nós temos o ângulo lambda, que é o ângulozinho que vai aparecer aqui entre o vetor R e o início do movimento, tá? Nós vamos ter aqui o ângulo φ, que corresponde também a esse ângulo entre esse ponto aqui, ó, até o vetor R, certo? Temos o ângulo sigma, que é um ângulo fixo do sistema, é uma variável fixa do sistema. Temos também o ângulo beta, que também é uma variável fixa do sistema, porque ela depende dessa relação aqui, ó, dessa distância do ponto O' até o ponto A, até o ponto O, essa distância, e essa distância aqui, ó, também, ó, em relação ao ponto O e o ponto O'. Como isso aqui é fixo, e essas dimensões L, né, e S são fixas, o sigma e o beta são duas dimensões fixas, tá? São duas dimensões fixas, são características do nosso mecanismo, tá? Há também o ângulo gama, tá? E eu acho que aí apresenta, então, todos os ângulos, né, necessários que vão ser utilizados nessa análise aí, tá? Então, a partir dessa figura, tem o psi, ou o mais importante é o psi, tá? Tem o ângulo psi, que representa, esse ângulo psi representa a elevação do seguidor. Inicialmente, o seguidor está nessa posição aqui, certo? E em função do deslocamento θ da CAMI, é dado um ângulo de subida psi ao seguidor. Então, o ângulo para cada θ, eu vou ter um ângulo psi, que representa a subida do meu seguidor. Então, de repente, eu posso ter uma função qualquer aqui, ó, para 1 grau de rotação da CAMI, eu quero que o seguidor suba 0,5 graus. Ou poderia dar também, em termos de deslocamento, ele suba uma certa altura. Aí tem que transformar, né, fica um pouco mais trabalhoso, tá?
Quando eu der 2 graus de giro da CAME, eu quero que o psi seja de 0,7 graus. Quando eu der 3 graus, eu quero que seja de 0,8. Quando eu der 5 graus, assim, 4, 5, eu quero que seja 1 grau, 2 graus e assim por diante. E em função dessa relação entre o θ e o φ, é que vai se estabelecer, então, o seguidor. Para cada ângulo de rotação da CAME, eu preciso de uma subida, de um ângulo de subida do seguidor, no caso, o ângulo psi. Então, a principal relação está ligada, então, a esses dois ângulos aí, tá? E em função, então, entre esses dois ângulos, é que vai se estabelecer, então, uma relação de deslocamento. Lá na CAME com o seguidor radial, né? Lá nós tínhamos a relação θ diretamente com o S. Então, para cada ângulo de rotação da CAME, eu tinha o S em termos de elevação. 1 milímetro, 2 milímetros para 2 graus e assim por diante. Aqui já ficou um pouco diferente. A relação é entre o giro da CAME com o giro do seguidor, com a posição angular ocupada pelo seguidor, tá? Então, aí que vai estar a relação. E para nós é importante, nessa análise, principalmente, fazer isso aqui, ó. Para nós, é importante, a partir de um certo ângulo θ, então, ó, a partir de um certo ângulo θ, a partir de um certo ângulo θ de giro da CAME, eu preciso elevar o seguidor de um certo valor psi. Então, o que eu preciso é estabelecer essa posição, ó, desse vetor R aqui, ó. Se eu souber a posição do vetor R dentro do sistema de coordenadas x, y, eu descobrindo essa posição aqui, ó. Sabendo qual é o raio do rolete, esse raio aqui, ó. Eu posso estabelecer, então, a posição de contato do rolete com a superfície do seguidor, do rolete com a superfície da CAME, e a partir daqui, então, definir o valor y e o valor x de coordenadas daquele ponto. E se eu tenho esse ponto para várias posições de deslocamento da CAME, eu posso, então, se eu conheço esse ponto XY para várias posições de deslocamento da CAME, eu posso traçar a superfície da CAME, definir todos os pontos do traçado da curva da CAME, e a partir daí, então, com esses pontos XY, tá, definir, então, né, através de uma máquina CNC, ou cortar, então, usinar a superfície da CAME. Então, é importante saber no final essas coordenadas x e y aqui, desse ponto, para poder fazer o traçado da superfície da CAME. Então, esse é o principal fator associado, então, a esse tipo de CAME aqui, CAME com seguidor oscilante, rolete e seguidor oscilante, tá? Bom, e aí tem toda uma análise matemática, né? Tem toda uma análise matemática que envolve tudo isso, tá? Então, o principal aqui, ó, nesse slide, é que o ângulo de elevação psi, ele é função do ângulo de rotação da CAME, tá? Então, essa relação está já estabelecida. No entanto, embora a CAME gire de um certo valor, que é o valor θ, para nós fazermos análise, o nosso ângulo de elevação, ele vai estar associado com esse movimento aqui, ó, que é o movimento φ. Embora a CAME gire de θ, o ângulo de subida vai estar relacionado com esse ângulo φ. Por que isso? Porque a trajetória do seguidor é uma curva, né? A trajetória do seguidor vai ser uma curva de acordo com esse raio L aqui, ó. Então, em função disso, a gente vai ter essa variação. Então, embora a CAME se desloque de θ, o φ vai estar associado com esse ângulo aqui, ó. Tá?
Ok? Então, especificando-se valores de R e de φ, vai ser possível ter o contorno da câmera. Então, tem que lembrar, então, só dessa situação devido então, à trajetória do rolete, a trajetória do ponto A aqui, ser uma circular, tá? Com centro em O', tá ok? Bom, e aí vem então a análise matemática, tá? Então, eu preciso, de uma certa forma, então, identificar o valor de R, aí eu tenho o valor do raiozinho do rolete, consigo calcular, então, o contorno da câmera. Bom, para isso, então, vem toda uma análise matemática disso aí, tá? Então, dessa figura ao lado, pessoal, então, aqui, a gente sabe, então, assim, ó, que o φ, ele é função do θ menos esse ângulo lambda, que é esse ângulo aqui, ó, tá? Então, esse ângulo lambda, ele é o beta também, ó, do outro lado, o ângulo lambda é o ângulo beta, que é uma característica da CAME, menos esse ângulo gama, tá? Então, o lambda também é o beta menos gama. E o φ é o θ menos lambda, tá? O ângulo beta, como a gente viu, já falei para vocês, ele é uma constante do sistema. E se a gente utilizar aí a lei dos cossenos, né, nós temos um triângulo, temos os três lados, tá? Temos os ângulos beta, alfa e gama. Pela lei dos cossenos aí, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc sobre bc vezes cosseno do ângulo alfa, tá? Então, a partir dessa relação aqui da lei dos triângulos, a gente pode estabelecer, então, que o cosseno de beta, que é esse ângulo aqui, ó, ele é igual, então, a S ao quadrado. S ao quadrado, deixa eu tirar isso aqui. Ele vai ser igual a S ao quadrado, mais R0 ao quadrado, menos L ao quadrado, sobre 2SR0. Tiro, então, o ângulo beta, que representa, então, esse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo beta é uma característica do sistema. É fixo para o sistema, porque ele depende desse valor L, da distância O até o centro da câmera, do centro de giro do seguidor até o centro de giro da câmera, e da distância, então, R0, que está associada com o raio mínimo da câmera. Tá? Então, depende só disso. Tá? Tudo isso é fixo, então o beta é uma condição também fixa para o meu problema. Outro detalhe. Também podemos escrever uma equação para R. Esse valor aqui de R, ó, ele também pode ser escrito levando em conta o vetor O, B e O'. R, O, B, O'. Acho que aqui é o R. Podemos escrever uma equação para R a partir do triângulo OB, O'. Então, está aqui, ó. Espera aí um pouquinho. Cadê o R? OB. Ah, tá. Aqui, ó. O valor de R é esse aqui, ó. Só um pouquinho. Deixa eu apagar o que eu fiz aqui. Ó, aqui é o R. Então, essa distância até aqui em cima, esse vetor aqui é o vetor R. Também é o vetor R. E aí eu posso estabelecer a partir ali dos cossenos que esse vetor R, então, é esse R, a partir do vetor O', B e O, eu tenho também um triângulo formado. Esse valor aqui representa o L e esse valor representa o S. E aí, então, nós temos, então, um triângulo e a partir da lei dos cossenos eu também posso escrever que o R ao quadrado é o L ao quadrado mais S ao quadrado menos 2LS cosseno de π mais
dentro. Então, esse ângulo total aqui, ó. Fechou? O ângulo, esse ângulo aqui, ó, também é uma característica do sistema. E pela lei dos triângulos também agora, ó, linha A e O, nós conseguimos também determinar o valor desse ângulo, e ele corresponde a esse valor aqui, ó. Então, é uma relação matemática e, por incrível que pareça, é a mais simples que eu encontrei até hoje para apresentar as câmeras com seguidor oscilante, né? Tem alguns livros que têm uma dedução até mais complexa ainda do que isso, tá? A partir, então, desses valores, o R e o θ, então, são calculados a partir de valores de θ e os correspondentes ângulos de elevação φ. R ao quadrado, tá? Essa é a elevação do seguidor, né? Então, a partir de um certo θ, então aquela tabelinha, né? A partir de um certo θ, que é o deslocamento da câmera, 1 grau, 2 graus, 3 graus, assim por diante, eu posso calcular, eu vou ter a equação que permite, eu vou ter uma equação que permite calcular o giro, o psi do seguidor. Vamos pensar que 1 grau, 3 graus, 5 graus, alguma coisa assim. E a partir desses valores aqui, nós podemos calcular o valor de R. Tá? Então, a partir dessa expressão aqui, eu posso calcular o valor de R. Levando em consideração esse ângulo que foi dado anteriormente, tá? E assim por diante. Só que eu preciso ainda saber qual é esse ângulo psi aqui, ó. Eu preciso saber qual é esse ângulo aqui, ó, o φ. O R eu já tenho. Está aqui ele. Ou eu tiro a relação entre eles, o R com o psi. Posso tirar, a partir do valor de R, posso tirar o valor de psi. Já tem uma relação entre psi e R. O cosseno de... Deixa eu apagar tudo aqui. Esse ângulo, então, tem esse valor aqui. Então, eu conheço esses ângulos, conheço o L, conheço o S, posso calcular o R. Vamos para frente ainda aqui. Então, professor, oi, pode falar, Marco. E se eu quiser saber o tanto que o seguidor sobe, né, de uma medida linear, só por trigonometria daí? Trigonometria. Ou tu vai ter uma relação de θ, porque o projeto da tua câmera vai relacionar um deslocamento θ, ou melhor, o deslocamento psi, ele vai ser função do deslocamento da câmera. Então, para cada valor de θ, vai haver um correspondente ângulo psi. E a partir, então, desse psi, a gente pode determinar, então, o valor onde vai estar o R naquele momento. Ó, eu entro, então, com o psi aqui. Ó, para um ângulo, por exemplo, de giro de 1 grau, eu tenho o valor de psi igual a 2 graus, por exemplo. Então, eu entro com 2 graus aqui, calculo esse valor desse ângulo aqui por essa expressão, tenho o valor de S, dL, S e L. Calculo o R. Calculo o R, certo? Com esse valor de R e com o valor de psi, tá aqui ele, com o valor de psi, ou de φ, eu tenho como calcular, então, as coordenadas, ó. Eu tiro o valor de R aqui, do Rzinho do rolete, tenho esse ponto. Tendo esse ponto,
tendo o valor, o ângulo aqui, ó, e o valor do R, eu tenho como calcular as coordenadas Y e X, que definem a curvatura da câmera, que vai definir a curvatura da câmera, que é função, então, da relação entre o ângulo θ e o ângulo ψ, o quanto que eu quero que se eleva o seguidor. Então, sempre vai ter essa relação. Então, eu tenho o valor do R, retiro aqui o raiozinho, o raio do rolete, tenho esse ponto. Com esse ponto, eu tenho as coordenadas x e y na superfície da câmera, para poder ter naquele θ esse deslocamento angular aqui, psi. Isso, Marco, não sei se ficou bem claro? Sim, entendi. Eu achei que eu não tinha visto aquele R ali, porque eu achei que ele tinha uma conta para ver o tanto que ele subia e descia, mas é o R, né? É automático ali, né? Que o R vai mudando conforme o perfil do câmera, né? Ele vai mudando. Na realidade, aqui nós estamos imaginando que quem está se deslocando é o seguidor, o seguidor oscilante que está se deslocando, né? Mas, na realidade, quem se movimenta é a câmera. E a câmera, então, tem uma superfície que permite, então, o movimento do seguidor. É isso aí. Sim, eu confundi os dois desenhos ali, eu tinha achado que o seguidor estava subindo ali, na verdade, só me confundi ali. O seguidor está girando, né? Isso. Ele gira em cima desse raio aqui, ó. É que eu confundi o desenho dele deslocado pro lado ali. Esse? Essa aqui seria a nova posição ocupada por ele quando a câmera gira de φ graus. É o valor. Isso aqui é o R e isso aqui também é o R. Tá? Então, esse R aqui é a nova posição ocupada por esse seguidor, pelo rolete, né? Considerando o movimento relativo entre os dois. Isso? Porque ali, ó, professor, mas esse seguidor ali, ele é fixo naquela posição, né? Na articulação dele, né? Esse aqui, né? Isso. Mas assim, o que nós então, nessa articulação, ele só pode subir e descer, né? Sim, ele faz isso aqui, ó. Aqui o R vai mudar só, né? Ele não vai se deslocar para o lado que nem tá o círculo tracejado ali, né? É que, na realidade, nesse desenho, nós estamos imaginando que a câmera está parada nessa análise. E quem está se movimentando ao redor da câmera é o seguidor, para poder fazer a análise dos ângulos. Ah, tá, entendi. Agora entendi. É como se fosse isso aqui, ó. Aqui estaria a nova posição ocupada pelo seguidor, e aqui estaria mais ou menos o raio dele, até o olhinha. Para uma nova posição da câmera, eu teria aqui e o novo olhinha. Eu imagino que a câmera está parada e o seguidor está girando ao redor da câmera. O movimento é igual nos dois casos. Então, não há uma alteração do movimento. Só que isso simplifica bastante a análise dos ângulos, né? Se eu fizesse a câmera girar e deixasse esse negocinho aqui parado, só girando para cima e para baixo, a gente não conseguiria enxergar a superfície da câmera, o deslocamento da superfície da câmera. Por isso que está assim. Então, assim, pessoal, estamos considerando aqui quem está girando é o seguidor e a câmera está parada. Mas é a câmera que tem a superfície. No movimento real, a câmera que gira e o seguidor fica oscilando. Então, assim, aqui nós temos o valor do R. E com o θ, que temos o ψ, temos a relação entre R e θ. O ψ é função do θ. Com o ψ, eu calculo, então, e o somatório calcula essa expressão e tenho o R. Sabendo o θ e o ψ, eu tenho quais são as coordenadas, então, desse ponto aqui, ó. X, Y, para definir a curvatura da câmera. Então, aqui, pessoal, é a fórmula para calcular
a superfície da câmera, tá? Para gerar um certo movimento psi para o seguidor. Agora, nós temos que ver também, pessoal, que podem, no projeto das câmeras, é importante analisar o ângulo de pressão. De maneira geral, essa pressão não pode ser muito maior do que 30 graus, tá? Então, existe aqui um método que permite calcular esse ângulo de pressão, através de uma análise bastante matemática também do problema, tá? Então, aqui agora, nós temos a superfície da câmera. Deixa eu colocar de outra cor aqui para mostrar. A gente tem a superfície da câmera aqui, tá? Essa é a superfície da câmera. Essa, então, é a curva primitiva, ou superfície primitiva, tá? Esse é o ponto primitivo, tá? Nós temos aqui o centro de giro da câmera, e esse aqui é o centro de curvatura da superfície da curva primitiva. Naquele ponto que eu estou fazendo a análise, esse ρ aqui, ó, é o centro de curvatura naquele instante, tá? Então, temos que fazer a verificação, aqui está o centro de giro do seguidor. Nós temos que fazer, então, a verificação também do ângulo de pressão. Então, existe também um procedimento que permite, a partir dessa análise, dessa figura, calcular esse raio ρ aqui, ó, e comparar esse raio ρ com o raio do rolete, tá? E a partir daí, a gente consegue identificar se existe ponta ou não, tá? E essa análise, então, envolve todo esse procedimento aqui, ó. A gente começa analisando esses pontos de deslocamento aqui. Nós temos aqui vários ângulos, né? O ângulo sigma, ele é a função do ângulo sigma zero mais a função de θ. E nessa análise, o sigma é esse ângulo aqui, ó. Também é uma posição ocupada pelo seguidor. Antes, a análise do R foi baseada em cima desse ângulo psi aqui, ó. Agora, para analisar o ângulo de pressão, ele parte do movimento do seguidor a partir desse ângulo aqui, que é o ângulo sigma, tá? De repente, poderia ter feito, para simplificar aí, ter trabalhado com o ângulo psi, talvez fosse mais fácil de entender, mas são duas deduções diferentes. Uma considera, então, o movimento do seguidor a partir da superfície horizontal, estando aqui, ó, sigma, tá? Então, o sigma é igual ao sigma inicial mais f de θ, tá? E a função f de θ é a função que eu quero dar para o seguidor, né? Que é aquela relação entre o ângulo θ e o ângulo φ. Ou aqui no caso, θ e o ângulo sigma aqui agora, porque eu estou representando por esse ângulo sigma aqui, ó, tá? Então, φ de θ é a elevação angular desejada para o seguidor a partir de um ângulo de referência sigma zero, que não está mostrado aqui na figura, tá? Então, dessa figura ao lado, aqui, deixa eu ver se é na próxima aqui. Dessa figura ao lado, a gente pode ver, então, que esse ângulo alfa, que é o ângulo de pressão, ó, esse aqui é o ângulo alfa. Esse é o ângulo alfa, ângulo de pressão. Ele é igual ao ângulo sigma menos π sobre 2, sigma menos π sobre 2, menos esse ângulo gama. Então, dá esse ângulo que está entre esses dois pontos aqui, ó, esse ângulo, que corresponde, então, ao ângulo de pressão, alfa. Tá? Vale aquelas definições que a gente viu lá nas aulas anteriores. Então, o sigma foi dado, é o sigma zero mais f de θ, e se nós substituirmos aqui, né, nessa expressão, o sigma por este valor de alfa aqui, ó,
tá? Ou melhor, se nós colocarmos esse valor aqui, ó, dentro dessa expressão de alfa, a gente chega nessa expressão. O ângulo de pressão alfa é igual a sigma zero mais f de θ, é uma função matemática, né? Menos o π meios, menos o gama. E aí vem umas matemática braba, né? A fim de se obter o ângulo gama, eu tenho o ângulo gama aqui, e o ângulo gama também está aqui, ó. É o mesmo ângulo. Tá? Então, esse ângulo gama é o ângulo de inclinação do vetor ρ, né? Aqui e ele aqui embaixo. Então, gama e também o gama aqui. Então, a fim de se obter a relação entre esse gama, determinam-se duas equações de posição independentes para o ponto A, centro do rolete. A primeira equação ela é obtida seguindo a trajetória O de A, forma então aqui, ó, um triângulo, né? Essa trajetória aqui, ó, O de A, é a primeira relação. Ou seja, o ponto A depende dessa trajetória, O de A. E a segunda trajetória é essa trajetória aqui, ó. O, B, tinha que ser uma linha reta. O, B, O', e o ponto A. Tá aqui, ó. Então, esse vetor OB, O', A. Tá? Então, esse ângulo também poderia ser definido a partir dessa, né, equação aí. Tá? Então, pessoal, o que acontece? ODA, ODA e a segunda trajetória OB, O', A. Então, ó, o ponto A pode ser caracterizado por essas duas trajetórias. Se nós utilizarmos coordenadas polares para representar, então, o ponto A, essa coordenada, então, A, ela vai ser função do quê? Do vetor R, aqui embaixo, ó, R, em coordenadas polares, E elevado na delta, que é esse ângulo aqui, ó, mais o ρ em função desse ângulo gama. Ρ, vetor ρ, em coordenadas polares e na gama. Então, ó, de acordo com a primeira trajetória, O e A, tá? O meu vetor R pode ser representado por essa soma vetorial de R vezes E na delta, mais ρ E na gama. Isso aqui é um vetor em coordenadas polares. Um vetor em coordenadas polares, ele pode ser dividido na parte real e na parte imaginária. Então, se eu tenho um vetor, vamos pensar aqui, ó, esse é vetor R, né? Se esse aqui é o ângulo do vetor, vou chamar aqui de ângulo delta, tá? Então, esse vetor R, ele pode ser representado por R cosseno de delta, que é esse segmento aqui do vetor, e esse outro segmento do vetor aqui, ó, é o vetor R seno de delta. Eixo Y é a parte imaginária e o eixo X a parte real. Então, esse vetor pode ser representado por R cosseno de gama mais I na direção X seno de delta. Representa, então, esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, ó. Desculpe, esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui embaixo. Já o vetor aqui eu somei essa parcela aqui, deixa eu apagar um pouquinho isso aqui. Aqui. Essa parcela aqui representa esse vetor, mais esse vetor aqui, ó. Essa parcela representa, então, o vetor ρ.
essa parcela aqui representa esse vetor aqui, e essa parcela em coordenadas reais e imaginárias representa esse vetor. Agora, esse vetor R também pode ser traçado pelo O, B, O', A. Se eu somar, então, as suas coordenadas polares real e imaginária desse vetor, ó, esse vetor A só tem parte real, ele não tem parte imaginária. A. O vetor B, na direção Y, só tem parte imaginária, mais BY. E o vetor L, que é esse vetor aqui, ó, ele tem parte real e imaginária, depende desse ângulo sigma aqui, ó. O vetor L, então, ó, o vetor L vai ser L em coordenadas polares e na I, sigma. Trabalhando em real e imaginário, L vezes cosseno de sigma é a parte real e L vezes I seno de sigma é a parte imaginária. Então, ó, só tem parte real, parte imaginária, parte real e parte imaginária. Eu posso fazer a soma, então, desses. Já está ali, ó. A soma da parte real e imaginária, então, é essa. O vetor R é isso aqui, ó. Analisando esse caminho aqui. Opa. Analisando esse caminho aqui. Esse é o vetor R. E esse mesmo vetor R, analisando esse caminho aqui, é esse aqui, ó. Os dois têm que ser igual. Os dois têm que ser o mesmo valor de R. O valor de R é o mesmo. Tá? O R é o mesmo. Então, olha o que acontece. R, no primeiro trajeto, então, do ρ, é isso aqui. No segundo trajeto, é isso. Se os dois R são iguais, né? R igual a R. Se eu igualar, então, este R aqui, ó, essa parcela aqui, que corresponde a essa equação aqui, ó. Se eu igualar a essa parcela aqui, que corresponde a essa expressão aqui, ó, vem o quê? Vem todo esse valor aqui, ó. R cosseno de delta, mais R I seno de delta, mais ρ cosseno de gama, mais I seno de gama, ρ I seno de gama, igual A mais BI, mais L cosseno de sigma, mais LI seno de sigma. Se eu somar somente a parte real, dividir a parte real e imaginária disso aí. Essa aqui é a parte real, não tem o I multiplicando. Então, ó, parte real. E essa aqui é a parte imaginária desse vetor, dessa igualdade. Se eu somar somente a parte real, esse, mais igual a esse, igual a esse, mais esse. Igual a parte real. Se eu igualar a parte imaginária, somente o verde, esse aqui, mais esse aqui, igual a BI, mais LI, aqui, ó, mais LI, seno de gama. O I eu posso cortar aqui, ó. Nos dois lados da igualdade tem o I. Então, eu posso cortar fora. E aí, essa expressão fica assim, R seno de delta, mais ρ seno de gama, mais BL seno de sigma. Aí, então. Tinha já colocado aqui embaixo. Então, eu tenho essa expressão, que corresponde à primeira expressão. Essa aqui. E a segunda expressão é essa aqui, ó. Com isso, eu tenho duas equações que relacionam delta
gama, A, L e sigma, que vão ser usadas agora para frente. Então, presta atenção no desenrolar das coisas agora. Se nós pegarmos essas duas expressões e derivarmos elas em relação a θ. Então, eu vou ter aqui, ó, o R, só um detalhe, o R é uma constante. Cadê? O R é uma constante, o ρ, nesse caso, também, o A também, o L também. Então, ó, se nós derivarmos essa expressão de cima em relação a θ, primeiro termo, derivada de cosseno é menos seno, R vezes seno de delta, vezes a derivada do arco. O arco é delta, vezes, então, d delta sobre d θ. E o sinal negativo do derivado de cosseno é menos seno, está aqui, ó. Se eu derivar isso aqui, vai dar ρ, derivado de cosseno novo é menos seno, está aqui o sinal negativo do menos seno, d delta, e a derivada do arco, d delta sobre d θ, igual a menos L, isso aqui é uma constante, derivada de uma constante é zero, menos L seno de sigma, que multiplica d sigma sobre d θ. E se eu derivar essa expressão aqui também em relação a θ, eu tenho o primeiro termo, o segundo termo derivando aqui me fornece esse valor aqui, e o terceiro termo, esse aqui vai dar zero também, derivado de uma constante é zero, e esse terceiro termo aqui, então, corresponde a esse aqui, ó, terceiro termo. Tem, então, as derivadas, né, de θ em relação a delta. Por que isso? Porque o sujeito que derivou essa expressão matemática para calcular o ângulo de pressão, ele vai agora fazer uma suposição aí, ó. Para pequenos, o que é o delta? O d delta é um pequeno deslocamento. D delta sobre a derivada é um pequeno deslocamento. Olhem o que o sujeito fez aí agora. Tá? Olha só o pensamento do sujeito. Para uma rotação infinitesimal da Kame, ou seja, muito pequena, ρ pode ser considerada como constante. Então, se nós fizermos um pequeno deslocamento da Kame, o ρ, com um pequeno deslocamento que ele vai ter, né, um pequeno deslocamento infinitesimal, ele vai ser mantido constante. Assim, o ponto D, ó, o ponto D, o centro de curvatura da superfície primitiva, no ponto de contato, e R podem ser considerados fixos, a Kame. Então, para um pequeno deslocamento, esse ponto D e o valor do R podem ser considerados fixos para um pequeno acréscimo de θ. Então, para uma pequena variação angular de θ, esses valores aqui podem ser considerados constantes. O centro aqui pode se manter na mesma posição e o R, então, não vai ser alterado. Então, a partir dessa suposição, vem a solução desse problema aí, ó. Portanto, o valor de d delta é igual ao valor de dθ. Esse valor de d delta aqui, uma pequena variação d delta, aqui, ó, d delta, pode ser igual a uma pequena variação do dθ, desse ângulo de rotação da Kame. Então, ó, quando θ cresce, sobe, quando θ sobe, e como delta diminui, quando θ cresce, a
derivada de d delta sobre d θ, ela vai ser igual a 1, negativo. E o d sigma, e a variável, meu Deus, d sigma sobre d θ, vai ser igual à função f' de θ, que é a derivada da velocidade. Então, ó, pessoal, nessa expressão aqui, ó, nessas duas expressões, tá? Nós vamos então colocar ali, ó, aqui, ó, no lugar do d delta sobre d θ, deixa eu apagar aqui também, no lugar de d delta sobre d θ é igual a menos 1. E o d sigma sobre d θ é igual a f' de θ. Vou voltar no slide anterior. Aqui está o d delta. Ó. Aqui é o d gama. Ó, d delta sobre d θ é menos 1. E aqui, o d sigma sobre d delta é o f' de θ. Então, substituindo aqui, ó. Substituindo aqui e aqui, e também aqui embaixo, ó, nessa expressão e nessa, nós chegamos, então, nessa aqui, ó. Aqui eu multipliquei por menos 1, ó, deu positivo. Esse aqui permaneceu. E aqui, onde eu tinha o d sigma sobre d θ, troquei por f' de θ, nas duas expressões. Aí, a expressão ficou somente em função do d delta, do d gama sobre d θ. Tá? Aí, resolvendo essas duas expressões simultaneamente, vem que tangente de gama, se eu igualar essa com essa aqui, né? Isolando esse valor aqui e substituindo ele aqui dentro, nós chegamos à expressão que tangente de gama é tudo isso aqui, ó, levando em consideração a função que eu estou adotando para o sigma. Tangente de gama. Achei, então, o tal do tangente de gama. Onde é que nós vamos chegar aqui, ó? Pegando lá atrás as expressões do R cosseno de delta e R seno de delta, dessa expressão aqui, ó, dessas equações, calculamos essas equações aqui, ó, resultando numa equação que é essa aqui, ó. Como substituída nessa expressão aqui, ó, quando eu isolar esse valor aqui, ó, e substituir nessa expressão que é o ângulo de pressão, chegamos, então, numa variável que é o ângulo de pressão, alfa. Então, eu vou ter que tirar. Isso aqui vai ser o arco tangente de todo esse valor aqui. Eu tiro esse valor. Substituindo essa expressão aqui, tiro o valor do ângulo de pressão. Então, para cada θ de deslocamento da câmera, eu posso para cada θ de deslocamento da câmera, aqui, para cada θ de deslocamento da câmera, nós podemos calcular o ângulo de pressão alfa, tendo o valor da função e o valor do gama. Tá? Então, aqui calcula o ângulo de pressão. Esse ângulo de pressão, geralmente, tem que ser menor do que 30 graus, né, para um bom funcionamento do seguidor. Fechou? Então, na primeira dedução, calculamos o R. Na segunda, aqui, nós calculamos o valor podemos calcular o valor de alfa. E na sequência dessa dedução, nós podemos calcular o valor das pontas que podem existir. Tá? Então, ó, tudo isso aqui dão equações complexas. A gente viu, para o caso anterior,
da Came com seguidor de rolete que existiam alguns gráficos prontos do bloco do Muffley que permitiam calcular o ângulo de pressão alfa, né, o ângulo máximo. Se eu quero calcular aqui o ângulo máximo, eu tenho que resolver essas formas aqui, sistematicamente elas, para poder chegar lá. Tá? Então, não é muito fácil fazer isso, não. Mas tendo um programa computacional, dá para fazer tranquilo. Terceiro problema. Há rebaixos na Came? Então, temos toda uma dedução para isso. E chegamos ao final de uma dedução a esse valor aqui do ρ. Esse raio aqui, ρ. Eu tenho aqui o ρ e junto esses valores C e D para calcular. Tudo função, então, desses ângulos. Para evitar rebaixos, ρ deve ser maior do que o raio R0 do rolete. ρ tem que ser maior do que raio R0 do rolete, para que não haja pontas. Se o contrário acontecer, vai existir pontas. Então, se eu fizer o θ variar de 0 graus até 360 graus, eu posso calcular todos os valores de alfa compreendidos entre θ igual a 0 e 360. E aí eu posso verificar qual que é o raio mínimo que eu tenho que ter para cada posição do perfil da Came. E aí, a partir disso, definir, então, né, calcular o raio mínimo, o ρ mínimo para cada posição e definir, então, esse perfil da Came. Então, também nos dá uma equação trabalhosa, como essa aqui, que tem que ser resolvida também. Tá? Então, assim, em mecanismos, pessoal, essa análise cinemática e análise de movimentos, ela se torna bastante complexa. Tá? Então, o que eu quero chegar com tudo isso aqui? Nós não conseguimos resolver isso aqui sem o auxílio de computador, tanto para calcular o ρ, ou para calcular o alfa. Vejam que é uma fórmula dentro da outra, alfa, ou também para calcular o R, aqui, ó, calcular o valor de R, tá? Em nenhum momento a gente vai conseguir fazer isso sem ter um auxílio computacional para resolver tudo isso.